Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Veterinária 360. Eu sou Rodrigo Carmo. Então, antes de tudo, clique, comente, compartilhe para que esse vídeo chegue em outras pessoas. Então, o convidado de hoje é Leonardo Miranda. Ele vai falar um pouco sobre empreendedorismo, de tudo que ele tem desenvolvido aqui em São José dos Campos, falar um pouco da empresa dele também, que oferece o serviço aqui hospitalar na medicina veterinária. Então, Leonardo Miranda, obrigado por ter aceito o convite. É um prazer te receber aqui. Imagina. Tudo bom, Rodrigo? Tudo jóia. Então, para a gente começar, Léo, quando que você decidiu empreender? Conta pra gente aí como que foi a sua trajetória até o momento. Desde sempre, né? Então, desde muito novo, eu sempre... Assim, eu trabalhei na prefeitura do Rio de Janeiro durante alguns anos e meu pai tinha empresa, tem empresa até hoje. Então, para mim, empreender sempre foi minha meta, sempre busquei isso, sempre corri atrás disso. Então, desde novinho, desde molecão, eu nunca pensei em fazer outra coisa que não fosse empreender, ter empresa, né? E é muito bacana quando a gente fala de empreendedorismo, porque a gente também gera emprego, né? Contribui com toda a parte social e isso é um fator decisivo, né? Quando a gente decide ter uma ideia, colocar ela em prática e saber que também a gente está ajudando as pessoas que estão em volta, né? Sim, é uma responsabilidade. Sim. Então, depende da maneira como você quer ver isso, né? Eu encaro como uma responsabilidade. Então, assim, hoje eu tenho 14 famílias que dependem de eu não errar. Sim. Tem gente que, quanto mais pressão psicológica, menos funciona. Comigo é um pouquinho o contrário. Então, quanto mais adrenalina e pressão psicológica, melhor eu funciono, né? Legal. Então, eu tento até levar para esse lado para diminuir a margem de erro, para tentar ser melhor todo santo dia. Sim. Léo, e o Hospital Veterinário Pronto Dog aqui de São José, quando que ele começou? Já tem muitos anos aqui na cidade, né? Desde 1981. Caramba. É bastante tempo. Bastante tempo. É janeiro de 81. Legal. E quais são os desafios, né? Tanto tempo dentro do mercado, o que você viu ali da medicina veterinária 10 anos atrás, por exemplo, para hoje? O que mudou? Tudo. Porque você pega ali 10, 12 anos atrás, pouco mais, a gente chegava a entrar com um paciente escondido, né? Dentro do hospital humano para poder fazer um raio-x, né? Sim. E hoje a gente tem o raio-x em minutos, segundos, né? Na sala do lado, né? Então, assim, a mudança é brutal, né? É muito grande. E chega até certo ponto a ser assustadora, porque quando você olha, você fala, puta, 10 anos, o que são 10 anos? Uhum. Não é nada, né? É muito pouco tempo. E hoje a gente já está falando de tecnologias aí na medicina veterinária que eram inatingíveis há 1, 2, 3 anos atrás, né? Sim, sim. E a gente começa a analisar, né, que o serviço ele está cada vez mais ágil, né? Cada vez mais pronto atendimento ali para aquele paciente, né? Quando a gente fala de tomografia, por exemplo, né? É um serviço que vocês têm lá no hospital e a gente não tem muito aqui na região, né? Não tem muita oferta desse serviço. Então, acho que isso é um grande diferencial de vocês também, né? Esse é um deles, né? Uhum. Mas são vários pontos que diferenciam, né? E o que impõe a grande dificuldade, às vezes, para você ter esse tipo de serviço é que na medicina veterinária tudo é diferente da humana, apesar de ser parecido. Sim. Né? Então, para você instalar um tomógrafo, como você citou o tomógrafo, você faz tudo sozinho. Então, você não tem auxílio de ninguém. Uhum. Não tem um manual ali, né, do que precisa. Não. Então, assim, as pessoas acham que é fácil. Chega ali e coloca um tomógrafo. Não é assim. Uhum. Né? Então, a aquisição, até você chegar num ponto de aquisição de uma imagem, nossa senhora, o trabalho que dá isso. Desde o poste de luz. Começa lá no poste de luz. Que tem que ter a demanda, né, de Sim, energia você tem ali. que ter a demanda energética correta, quadro. Esse tomógrafo ele tem que estar equilibrado de uma forma correta. Você está pensando no equipamento de 2 toneladas, então até o subsolo você tem que saber se ele é capaz de sustentar aquilo ou não. E você vai ter que fazer, né, pilates ali, fazer toda a parte estrutural para poder sustentar aquilo. Mas isso vai modificar a imagem? Muito. Então, 1 centímetro, um tomógrafo desalinhado, ele estragou a tua imagem. Uhum. Se você tem uma imagem estragada, você tem um laudo ruim. Se você tem um laudo ruim, você não vai ter um tratamento correto ali para aquele paciente. Entende? Né? Então, assim, uma coisa que puxa a outra, né? Sim. Nada, não tem nada para veterinário. Nada. Não tem nenhum manual, não tem aonde você faz, não tem como você faz, não tem absolutamente
Nada. Esse é um ponto importante que deve ser analisado, né? Porque tem demanda, né? Tem, mas assim, o grande problema é que a demanda que você tem para humano é completamente diferente. Então, enquanto um tomógrafo humano faz 100, 150 tomografias por dia, né, a gente faz 100 no mês. Uhum. Então, é muito diferente. Então, de tomografia em São José dos Campos na humana, você vai ter, sei lá, talvez hoje aí tenha mais de 20 tomografias na humana, fazendo cada uma delas 100 tomografias por dia, às vezes. E na veterinária? Então, quando você pensa na empresa grande, né, na Canon, na Philips, nas gigantes que produzem esse tipo de equipamento, eles param para pensar, falam, puta, cara, quanto que eu vou ter que investir nisso aqui para poder fazer um tomógrafo realmente para veterinária? Vale a pena? Uhum. E aí, quando ele vai olhar a demanda que você disse, Exato. ela já é mínima. Então, ele para e faz a conta. Ele fala, não vale a pena. Exato. Entende? E dentro do hospital, né, tem diversos serviços ali, né? Tem raio-x, tem ultrassonografia, tomografia, são exames de imagem, né? Exames complementares ali para o diagnóstico. E o que você... Quais são os serviços mais procurados pelos tutores, assim? Oscila muito? Tem algo que tem mais recorrência do que os outros serviços? Um hospital, ele, em via de regra, ele presta serviço muito mais para colegas do que para o consumidor final, que é o tutor. Então, a gente recebe muito mais coisa encaminhada, né, do que propriamente o cliente final ali, o tutor final chegando até ali. Uhum. Por quê? Por causa da estrutura. Sim. Então, o colega nosso não consegue, às vezes, né, ter tudo aquilo ali de forma imediata, o paciente precisa daquilo tudo de forma imediata e a gente recebe esse paciente encaminhado, né? Então, assim, a variação de serviços, ele é muito grande. Muito grande. Então, tem dias que a gente tem um monte de raio-x, tem dia que a gente tem um monte de ultrassom, tem dias que a gente tem um monte de exame de sangue, tem dia que a gente tem um monte de tomografia. Então, não existe uma fórmula, né, lógico, a gente tenta dividir, né, a gente tenta organizar isso de uma forma que melhore o fluxo dentro do hospital, mas se o paciente está em emergência, ele está em emergência. Então, assim, ele vai pular essa fila, né? A gente não tem como respeitar essa fila com o paciente em emergência. Sim. E a gente nota também que para a clínica veterinária tem uma demanda, para o consultório tem outra, e o hospital veterinário tem outra também, né? Sim. E os desafios aumentam, né? Sim. E como que você faz como gestor da clínica, né? Para treinar, para desenvolver todo o pessoal, você nota que tem muitos problemas ali para serem resolvidos, desde montar equipe, treinamento, né? Como que funciona? Como que você enxerga isso? Você tem a divisão, né? Então, você começa lá pela divisão da medicina, né? Você tem o pet shop com consultório, você tem a clínica com pet shop, a clínica 24 horas, depois da clínica 24 horas você tem o hospital, você tem laboratório, você tem N divisões ali dentro, né? Assim, a equipe em si, você não tem uma dificuldade de montar uma equipe, né? A gente tem que pensar da seguinte maneira, eu tenho que dar estrutura para que as pessoas possam desenvolver o seu trabalho. Então, a minha função ali dentro é pensar em que eu dou de melhor para eles, para que eles possam desenvolver o melhor trabalho possível. Então, os problemas, eles se tornam muito maiores dentro de um hospital, porque quando um raio-x para de funcionar, não é simples. Quando um ultrassom para de funcionar, não é simples, né? Um esteto quebrar, cair no chão, pó, quebrou, né? Dentro de um consultório. Você entra numa loja e compra outro esteto, em 5 minutos você está com o esteto na mão. O raio-x já não é assim, né? É um serviço especializado demais, né? O ultrassom já não é assim. Então, ele já exige uma peça, essa peça é específica, você tem o tempo de entrega dessa peça, ou você tem que ter essa peça já em estoque. Se ela quebra muito, você tem que ter isso a pronto uso, né? Você tem que ter mais de um. Então, por exemplo, o ultrassom, a gente tem mais de um. A gente não pode ficar sem. Sim. Né? O tomógrafo já não dá para você ter mais de um. Então, você tem que estar sempre mantendo ele atualizado. Nós até acabamos trocando por um novo. Por quê? Para evitar com que esse tomógrafo pare, né? Porque a gente sabe da dificuldade que é você manter toda essa estrutura funcionando o tempo todo. Então, é manutenção. Porque você tem que
precaver de que os problemas aconteçam. E não esperar os problemas acontecerem para correr atrás da solução. Né? Sim. Então essa é a grande diferença ali do hospital para o pet shop, para a clínica, para o consultório. Né? Você tem mais tempo, né? Então, um exame parou de funcionar, uma máquina de exame de sangue parou de funcionar. Você tem um laboratório, dá tempo de você fazer. O hospital já não. Eu preciso de um exame 3 horas da manhã, não me interessa. Então, eu não posso ter uma máquina, eu tenho que ter duas. Sim. E assim, são pontos importantes que você abordou ali, porque às vezes as pessoas, os tutores que estão nos assistindo, estão nos ouvindo, eles não têm a dimensão, né? De como funciona, é uma orquestra, né? Você tem que organizar cada funcionário, cada equipamento, tudo aquilo ali para que esteja pronto para atender esse paciente. Nem sempre é na hora que o cliente imagina ali, mas por trás já tem todo um planejamento, né? Sim, sim. E aí vem a importância da equipe, né? De você ter uma divisão muito bem feita, de quem é o responsável técnico por tudo isso, quem coordena tudo isso, né? Quem são os cirurgiões, quem são os anestesistas, quem são os... Então tem que estar tudo muito redondinho, funcionando muito bem, para que nos momentos de dificuldade, no momento que realmente aperta a coisa, todo mundo saiba o que fazer exatamente na hora correta, no momento correto. Então, o problema da equipe, ele não é bem um problema, ele é uma questão de organização. Então, ela tem que ser muito bem organizada, né? Para que tudo funcione de forma correta. Porque não adianta você ter todos os equipamentos à sua disposição se na hora que chega uma emergência é uma bagunça generalizada. Não vai funcionar. Né? Então, você precisa ter figuras que centralizam, né, essas decisões e é o cada macaco no seu galho. Né? Se cada macaco ficar no seu galinho, a árvore fica de pé. Se todos os macacos ficarem num galho só, a árvore vai cair. Né? Ela vai pender para o lado e vai cair. Então, o cerne, o ponto principal da questão hospitalar é essa organização. Né? É a organização do quem é a figura que vai centralizar isso aqui, quem é o cara que eu chamo quando acontece isso aqui. Né? Isso tem que estar tudo muito desenhado, organizado, né? Desenhado ali, né? Antes da gente começar a gravar, né, só para o pessoal entender, a gente estava abordando ali que às vezes a pessoa tem ciúme, né, tem o ego ali e acaba não entendendo que é normal você ter uma pessoa melhor do que você naquela área para desenvolver aquele trabalho, né? Sim, é o que eu sempre falo. Às vezes nessas consultorias aí, que eu tenho umas loucas que me chamam para dar consultoria aí. E... Eu digo sempre o seguinte, cara, você não tem que ser o melhor em tudo, mas você tem que ter o telefone do cara que é bom naquilo ali. O cara que vai resolver, né? Não tem jeito. Você querer ser o melhor de todos, em tudo, não vai, meu amigo. Não existe o super-homem, não existe. Isso é coisa de desenho animado. Só que se você está cercado de boas pessoas, se você tem boas pessoas que confiam em você, né, que sabem aquilo que você está falando e fazendo, que você vai cumprir aquilo que você está falando e fazendo, você vai ter sempre à tua volta pessoas que vão te dar o apoio na hora que você precisa. Legal. Então é uma via de mão dupla. Né? Não adianta você querer, não, eu sei de tudo. Não, eu assovio chupacana, né? Eu anestesio, eu sou cardiologista, eu sou ultrassonografista, eu sou cirurgião, eu sou... Não, você não é nada, meu amigo. Desculpa. Não consegue abraçar. Não dá, cara. Desculpa. Exato. Né? Então, você tem que ter o telefone dessas pessoas que são muito boas, né? Que são fora da curva, para que nesse momento elas estejam ali junto de você. Né? Sim. Ô, Léo, você estava conversando também aqui, e como que a gente consegue, né, entregar ao longo desses anos, né? Como que você conseguiu construir essa base de clientes, né? Clientes leais ali, que gostam do teu serviço, do que vocês oferecem lá no hospital. Qual que é a fórmula ali que você enxerga que consegue ter tantos anos assim? A maioria das empresas, elas fecham com 8 anos, né? Antes dos 8 anos de idade, isso é um dado do Sebrae, 80% das empresas fecham com esse índice. E o que você vê ali? O que vocês fazem que consegue perdurar tanto tempo? Na verdade, nós temos 2 tipos de clientes. Né? Nós temos o cliente final, que é o tutor, e nós temos os clientes veterinários. Né? Então, só existe uma coisa, cara, que faz isso tudo funcionar. É a honestidade. Não existe outro caminho. Né? Então... Quando a gente está recebendo, vou começar pelo veterinário, quando a gente está recebendo um paciente encaminhado de um colega, a gente tem que tratar esse paciente e esse colega da melhor maneira possível. Eu não tenho que tirar nada dele.
Ele já está me oferecendo o paciente, ele está me oferecendo o bem maior dele, que é o paciente dele. Ele está confiando na gente, o paciente dele. Então, a minha obrigação é devolver para ele o paciente e devolver para ele tudo que for de melhor possível. Para o tutor, é honestidade e verdade. Não adianta. Né? Você quer vender sonho? Abre uma padaria, cara. Uhum. Né? Medicina não é uma venda de sonho. Não funciona desse jeito. Então, se você entende que a tua empresa não é uma casa de show pirotécnico, que você está ali só vendendo imagem, não. A imagem ela é muito importante. Mas o principal, a base de tudo, é a qualidade do seu serviço. Esse é o principal. É a honestidade que você tem com o tutor, com o veterinário. Né? Porque é até muito engraçado, porque volta na questão, né, sempre dos exames e tal, não sei o que, do encaminhamento para o hospital. Por que você consegue receber da própria cidade de São José tanto paciente encaminhado para tomografia? Porque eu devolvo. É simples. Ele veio para fazer um exame específico. Ele não veio aqui para eu operar a coluna dele, ele não veio aqui para eu me meter no tratamento do colega, ele veio aqui para realizar um exame. Você entendeu o serviço que você está prestando. Acabou. É simples. É simples. Não tem dificuldade nenhuma nisso. Porque se eu tiro desse colega, às vezes, um procedimento cirúrgico, se eu tiro desse colega, às vezes, uma consulta, cara, quantas tomografias eu deixei de receber? Qual o potencial que esse cara tem de me mandar 10, 15, 20 tomografias, 30 tomografias num ano para eu ganhar o quê? Uma cirurgia? Essa conta para mim não fecha. Então, é muito simples. Você faz aquilo que tem que ser feito. Nada além e nada menos. Ponto. Olho no olho, simplicidade, honestidade, você tratar bem as pessoas com respeito, né? Que é o que falta muito, né? Hoje falta muito. Bastante. Então, assim, o básico bem feito resolve 80%, 100% cara acha dos que seus existe problemas. uma receita aí Mágica, da né? NASA. Mas não existe, não é. É o simples, cara. É muito simples. Não tem dificuldade nenhuma nisso. Se você trata o seu colega com respeito, você vai receber respeito de volta. Né? Se você trata ele sem respeito, você vai receber o quê de volta? Exato. E pensando ali do futuro, né? Do presente a gente já tem noção de que tudo tem sido feito e ofertado da melhor maneira possível para os tutores, né? E para os médicos veterinários. E quais são os seus planos futuros para expandir e melhorar a clínica? O que você vê assim para os próximos anos? O hospital, na verdade. Tem sempre margem, né? Para você estar melhorando, né? Então, a tecnologia na medicina ela é muito veloz, ela é muito ágil, ela é muito rápida. Só que a gente tem limitações, né? Dentro da veterinária não dá pra gente sair copiando tudo que tem na humana. Sim. É um serviço completamente diferente. Eu sempre falo isso para os tutores. Não tem jeito. Então, assim, o pessoal aí, não, porque agora tem ressonância magnética de 1,5 Tesla. Tá, que vantagem que ela vai trazer pro meu paciente? Nenhuma. Só que para você descobrir isso, você tem que sentar e estudar. Sim. Então, é igual o tomógrafo. Por que não um tomógrafo de 64 canais? A diferença de preço não é tão grande assim. Porque não vai me trazer nada que um 16/32 já não me traz. Porque a gente tem limitações na medicina veterinária. Eu não tenho como usar uma bomba de infusão de contraste num poodle. Eu vou matar ele. Sim. Né? Então, como é que eu vou fazer um TAP cardíaco? Essas máquinas elas são feitas para TAP cardíaco. Eu não vou fazer um TAP cardíaco na veterinária. Eu não consigo. E não é porque eu não quero, e não é porque a gente não tem, às vezes, um cardiologista bom o suficiente para fazer aquele procedimento, é porque não dá. Entende? Então, a atualização do hospital, ela passa o tempo todo por dois fatores. O primeiro fator é o que tem de tecnologia nova? Tá, putz, que coisa legal, beleza. Cabe dentro da veterinária? Essa é a primeira pergunta que tem que ser feita. Se ela couber dentro da veterinária, aí você começa a estudar como que você vai colocar aquilo, como que você vai implementar aquilo. A gente já está aí há 6 meses, quase 1 ano, estudando como que a gente vai implementar a ressonância magnética. Qual a ressonância magnética? Porque não é assim, eu vou ali e compro uma ressonância magnética. Não. Eu preciso saber qual
por quê e pra quê. Uhum. Porque senão eu vou errar. E você errar em valores desses, que são estratosféricos, porque Sim. o público ele não faz a menor ideia de quanto que custa Eu quero o te equipamento perguntar, dele. o tomógrafo, assim, tem o custo do equipamento, né? Sim. Você falou da ressonância também, tem outro custo, mas tem a infraestrutura que você já tinha abordado no início, tem toda essa parte da viabilidade do poste, né? De toda... Só pra matar sua curiosidade, de fio foi um carro zero. Só de fio. Só de fio. Só de fio. Só de fio foi um carro zero. Então... É um custo elevado, né? Custo elevado. É bem elevado. É bem elevado e você não tem margem de erro. Uhum. Você não tem como errar nisso. Primeiro porque esse tomógrafo ele não pode voltar para a medicina humana. Isso é uma curiosidade, pouca gente sabe. Depois que ele foi para a veterinária, ele não volta para humano. Ele só pode continuar na veterinária. Isso não é uma regra minha, isso não sou eu que estou dizendo, isso é a Anvisa. Né? Então, assim, a partir do momento em que ele deu entrada na medicina veterinária, ele não pode voltar para humana, seja ele qual for. Então você já reduziu o teu campo de venda para esse equipamento absurdamente, né? Porque a gente pensa o seguinte, né? Tem os grandes centros, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, as grandes capitais ali onde a gente tem mais demanda desse serviço, mas o interior também, por exemplo, São José, né? Vocês têm, aqui no Vale do Paraíba eu acredito que... Acho que tem mais uma ou duas. Tem mais uma ou duas, mas não tem tanta oferta assim, né? Não. Até porque não tem tanta demanda. Exato. Não tem tanta demanda. Porque, na verdade, assim... você quer focar na tomografia, a gente foca na tomografia. Vamos trazer isso para a realidade da humana versus a veterinária. Sim. Na humana, você deita lá... Por que você consegue fazer 100 tomografias num dia e na veterinária você não consegue? Primeiro, o custo. Segundo, a velocidade do exame. Então, você deita sozinho na maca, a máquina fala com você. Sim. Então, ela fala, prenda a sua respiração... Aguarde, levante. Terceiro, a aquisição das imagens é feita basicamente de forma automática. As máquinas modernas, elas rastreiam o teu corpo, então elas calculam a dose, o MAS, o KV, o tempo. A bomba de infusão está linkada junto com a máquina. E eu não estou diminuindo o trabalho do técnico radiologista, não. É o que é realmente a realidade. Então ele com 2 botões, e é lógico que ele tem que saber qual botão ele vai apertar, Sim. mas ele consegue resolver esse problema. Então ele vai fazer uma tomografia em, se muito, 8 minutos. É muito rápido. Do início ao fim. É muito rápido. Na veterinária a gente leva 1h30. Né? E os exames pré-operatórios, Porque tem que pré-exame, anestesiar. né? Exato. Então daí você já vai uma diferença. Se você precisasse anestesiar um ser humano para fazer uma tomografia, você ia fazer menos tomografia do que na veterinária. Com certeza. Ponto. Com certeza. Só para o pessoal entender. Então a gente precisa, para realizar uma tomografia, né? A gente precisa do hemograma, precisa do eletrocardiograma. Então, aí você passa na mão de um anestesista. Exato. O anestesista diz se ele está apto ou não. Exatamente. Aí você vai realizar o exame. O posicionamento, você anestesia, MPA, né, que é medicação pré-anestésica ali. E o tempo do procedimento. O tempo de exame em si é 2 minutos. Agora, o tempo total da realização é 1 hora e pouco. É isso mesmo. Porque esse anestesista ele tem que acompanhar esse paciente até ele acordar. Aí vem o próximo. Só que vamos lá, o preço da máquina é igual. É o mesmo preço. Então, o mesmo preço que o hospital ali paga para comprar a máquina é o mesmo preço que nós pagamos. Como é que a gente dilui isso? Não tem como. Léo, e aproveitando esse gancho, o que você vê que precisa ser mudado na medicina veterinária, do ponto de vista ali de gestão mesmo, de entender o papel do médico veterinário e dessas empresas que dão todos esses suportes, né? Como que você vê, assim, é a falta de posicionamento do médico veterinário, a falta de posicionamento... Eu vou falar que vai deixar um monte de gente com raiva aí. Não, pode falar. Eu acho que é importante a gente ter opiniões, né? Eu conversei com o Bruno também, da BHV. O Bruno veio aqui, a gente falou sobre empreendedorismo, né? Então, é legal a gente abrir... Rapaziada, gente boa. É gente boa demais. A NMV também, a Nacional... Sim, do Márcio Mota. De médicos veterinários. Então, é legal a gente abrir essas discussões e os pontos de vista, né? Eu acho que não tem problema nenhum. A gente está aqui para que tenha também opiniões diferentes, né? Divergentes. Assim, você me fez essa pergunta fora do ar, né? Eu te respondi. Cara, eu fico pensando todo santo dia por que o médico veterinário quer inventar a roda. Eu não consigo entender isso.
Eu não consigo, sinceramente. eu não consigo chegar a uma conclusão. Eu não sei se ele quer criar uma nova teoria aí, né? Igual Einstein fez, né? Da relatividade e tal. Sim. Quer ganhar um Nobel, alguma coisa assim. Eu até espero que ganhe. Mas a roda tá pronta e girando. E por que a gente tá o tempo todo correndo atrás do rabo? Por quê? Por que a gente comete os erros que a medicina humana cometeu em 1990, em 1980 e não comete mais? Vou te fazer uma pergunta. Tu vê algum médico humano andando com maletinha de ultrassom pra cima e pra baixo? Não. Você vê? Não. Também não vejo, não. Você viu ele hoje atendendo isso na sua casa? Não. Vamos ligar, vamos experimentar, pedir pro pessoal aí ligar aí e ver se consegue algum médico humano pra vir atender a gente aqui. E por que o médico veterinário faz isso? Por que esses caras não fazem mais isso? Algum motivo tem, você concorda comigo? Se tem uma coisa aqui. É o que eu brinco, né? Eles são o primo rico, nós somos o primo pobre, né? Só que o primo pobre tá sempre tentando inventar a roda. Copiar o que o primo rico faz, ele não copia. Ele tem inveja do primo rico, ele quer ser o primo rico, ele diz que na medicina humana tudo é mais fácil, que na veterinária tudo é mais difícil, mas o que ele faz para facilitar a vida dele? Aonde que ele está fazendo o que para facilitar a vida dele? Né? Então a gente vamos trazer aquele exemplo lá que a gente trouxe lá, do cardiologista, chutando, né? Sim, uma especialidade qualquer. Quem que gera a demanda para o cardiologista? O hospital, a clínica, quem está ali na estrutura física, Acabou. né? Simples. Então esse cara, ele depende que essa clínica esteja funcionando, ele depende que esse hospital esteja atendendo. Ele precisa dessa triagem, né? Acabou. Porque o paciente não vai chegar na mão Voando. dele. Não Se vai. você sentir uma dor no peito aqui, nós vamos procurar um cardiologista, nós vamos Não. procurar um hospital. Nós vamos procurar um hospital. Pronto atendimento, no Acabou. hospital. O cardiologista vai vir depois. Exato. Então você não vê. Hoje você vê o caminho oposto na medicina humana. Os caras não estão criando mais centros de especialidade. Não. Eles estão se atrelando a hospitais. Sim. Porque eles viram que é muito mais inteligente. Opa, peraí, cara, quem que me gera demanda? Quem me gera demanda é o hospital. O paciente já está Quem lá me dentro, gera né? demanda. Então, tudo para eles fazem o quê? Diminui o custo, aumenta o giro. Diminui o custo, aumenta o giro. Diminui o custo, aumenta o giro. Então ele saiu do quê? Cara, por que eu vou ter meu consultório na rua? Eu sou bobo. Eu vou pagar uma secretária, eu vou pagar IPTU, eu vou pagar luz, eu vou pagar água, eu vou pagar telefone, eu vou pagar contador. O hospital está me oferecendo tudo isso. Além de tudo isso, ele ainda me oferece o cliente. Ele me oferece o paciente. Que é o mais caro, né? Que é o custo de aquisição do O cliente, que né? eu tenho que devolver para o hospital? Um tempo da minha vida, na minha profissão, em alguma área ali dentro do hospital. Então você olha os grandes hospitais humanos hoje, que são as referências, que deveriam ser as referências para a gente na veterinária. Você vê o quê? O cara é cardiologista no Einstein. O cara é cardiologista na Rede Dó São Luís. O cara é cardiologista no Hospital Alemão. Ele tem lá dentro do Hospital Alemão, do Einstein, o consultóriozinho dele. E ele doa o tempo dele na UTI cardio. Ele doa o tempo dele no pronto-socorro. É uma via de mão dupla. Para o hospital é maravilhoso porque ele melhora a qualidade do atendimento dele no pronto atendimento. Um serviço de excelência, né? Né? E para ele é lindo, porque qual é a preocupação dele de um computador dar defeito? Cheguei lá, nossa, meu computador não ligou. Zero. Ele só vai pular de uma sala para outra e vai continuar atendendo. Aquele problema é do hospital, não é dele. Qual o problema da secretária não ter faltado? Zero. Vai ter outra secretária para atender. Ah, não tem luz. Cara, o hospital coloca um gerador, meu amigo. O problema não é meu. Entende? Então, assim, para ele entendeu o quê? Cara, o meu gasto é quase zero, porque eu só tenho que trabalhar num lugar. Eu não tenho que trabalhar em 50 lugares. Eu vou trabalhar num lugar. Eu saio da minha casa e vou para um lugar trabalhar. A apurrinhação operacional da empresa eu não tenho. Isso está tudo nas costas do hospital. Minha única função aqui é o quê? Estudar e ser melhor cardiologista. Ponto. Mais nada. E aí nós na veterinária? Como é que vai? É centro de cardiologia, é centro de não sei o quê, é centro de não sei o que lá, é centro... Amigão, nós já temos mais de 150 clínicas em São José dos Campos, cara. É um volume muito alto. E aí? Qual é a diferença? Foi o que você perguntou. Qual é a diferença que você tem para entrar no mercado? O que você tem de tão de diferente assim para entrar no mercado?
Não é mais fácil você se atrelar a grandes redes, oferecer um serviço de qualidade. Porque vai chegar num momento em que não vai ter mais vaga. Uhum. E aí você vai bater lata na rua. Porque os melhores vão estar onde? Os melhores vão estar no lugar X, Y, Z. Bem posicionado. Acabou. E você? Você vai ser mais um no meio da multidão, cara. Uhum. Então a pergunta é pro médico. O que você quer? Você quer inventar a roda? Beleza, fica à vontade. Fica aí tentando inventar a roda. Uhum. Não é mais fácil você copiar o que está funcionando? Não é mais fácil você olhar dos seus colegas aonde eles erraram e não repetir os mesmos erros? Ou você vai insistir em repetir os mesmos erros? Essa é a pergunta. Interessante. E muito bacana, porque é legal a gente ter pontos de vistas, né? O do Bruno foi muito legal, o seu muito bacana também, pra gente mostrar que não é somente o atendimento, né? Tem outras áreas ali que fazem a coisa acontecer, né? E, Léo, de antemão, quero te agradecer. A gente está chegando para a parte final do podcast e que a gente se encontre mais vezes aqui. E obrigado pela sua presença. Imagina, certo? Imagina. Então, se você gostou, curta, comente, compartilhe e ative as notificações. E em breve um novo vídeo com muita qualidade e um convidado sempre muito especial.